Olá, venho relatar como o punk rock e os punks chegaram em Osasco e como estão até os dias atuais. Iniciamos falando de quem influenciou os primeiros punks no Brasil e no mundo, antes do punk ser punk. O que rolava na década de 70, antes do boom 77, tão comentado no mundo. A Inglaterra já tinha bandas que não seguiam aquela linha hippie americana, tais como The Animals, The Who, Purple, Queen. Enfim, suas letras falavam de amores, desamores, decadência, desemprego, bebedeira, enfim, problema da geração de época. Hawkwind, Motorhead, Black Sabbath, Bowie, Pink Floyd, Slide, o glam rock, Crass, Speedy Twins, Dr. Feelgood, Lucifer Friends. Americanos tinham Suzy 4, MC5, New York Dolls, Stooges, Big Pop, Pat Smith, Lou Reed, Johnny Thunders, Mark Bolan, Gary Glitter, Det, de 71, Blue Chair, enfim, havia umas bandas que fugiam à regra do pop por si, bandas com letras melódicas e posturas em palco ou em público que geravam polêmica. Acabava aquele mundo de Elvis Presley, Beatles e a discoteca desvairada de plágios, mas sem querer, no meio dessa muralha, surge uma fresta. No Brasil, o governo de época mantinha censura aos meios de comunicação. O Estado, sobre rédeas, controla desde programas de rádio e TV, mercado fonográfico, jornais, revistas e até mesmo as vestimentas pelas ruas eram motivos de perseguição. Para fugir à regra, era um risco, mas nem todos prezavam fazer esse segmento. Grupos musicais da MPB compunham suas canções de formas ambíguas para driblar a censura e expor ideias, visto que era possível declamar poemas, os quais poucos pudessem compreender, e assim apreciar canções de protestos silenciosos. A exemplo disso, Mutantes, Raul Seixas, Tom Zé, Geraldo Vandré, Walter Franco, Elis Regina e até mesmo Chico Buarque e insinuavam críticas ao cotidiano da época. Juca Chaves, Menestrel e alguns programas humorísticos como Sorriso na Praça, Turma da Maré Mansa, Jô Soares, Chico Anísio, que por vezes faziam piadas aceitáveis sobre o tema. Mas voltemos às ruas para ver o que se passa com um cidadão comum que quer apenas curtir um som, e do tipo que não toca em rádio e não passa na TV. Encontrar algo diferente, né? Para se expressar, para realmente representar. Bandas, pouquíssimas. Primeiramente porque instrumentos eram caros. Os que eram fabricados aqui não tinham qualidades. E a importação, além do preço proibitivo, restrito, devido a regras econômicas militares. Em segundo lugar, não havia lugar para tocar. Mas alguns materiais vão surgindo. As matérias aparecem por via de revistas, como a conhecida Veja. E esse aqui é um exemplar de 77 da revista Manchete, que traz em sua página 105 um legado sobre o que estava acontecendo na Inglaterra. Punk rock, zero em comportamento. Cada geração tem a música pop que merece. Estamos falando aqui da década de 70. E traz em exclusividade manchetes sobre The Clash, Pistols, Ramones, Runaways, enfim. Como disse, as matérias vão surgindo em revistas renomadas. As rádios
como a Excelsior, trazia o Kid Vinil em sua programação, programa Sanduíche, que apresentava muitas bandas punks inglesas e dali fitas cassete para gravar. Assim, os loucos preferiam mesmo que gravar suas fitas cassetes através desse programa, visto que comprar discos importados ainda eram caro, né? Nem todos conseguiam, mas enfim, um ou outro sempre dava um jeitinho. As reuniões, normalmente realizadas em locais improvisados, como quintais cobertos, por lona, bares, points. Em 78, aconteceu no Construção, um salão de baile que ficava na Vila Mazei, com as primeiras apresentações em São Paulo. A loja Wop Bop vendia os primeiros LPs punks. Logo, o Fábio Sampaio abre a extinta Punk Rock Discos, só especializada em punk rock, na galeria. Mesmo assim, Solange Maria Teixeira Hernandes, chefe do DCDP, isso, era uma funcionária treinada para censurar a cultura, o que trouxe dificuldades para as bandas poderem tocar seus sons em rádio, difusoras, pode-se ver nos discos ainda dos anos 80, que ainda estão escritas essas proibições sobre executar em vias de mídia, né? Bom, o termo punk, na verdade, sai da literatura inglesa de Shakespeare há 400 anos atrás. Uma frase de James Dean, num filme de 55, retoma esse termo, e com algumas frequências na década de 60, as bandas que não eram de acordo com o padrão de época também são taxadas de punks. Aqui, as gangues de roqueiros defendiam seus territórios, bares, escolas, clubes, delimitando a cruzar fronteiras pode ser no mínimo uma afronta. Eis então os influenciados pelo Warriors, filme da década de 70 que trata desse tema. Isso também gera dificuldade para as bandas saírem para expor seus trabalhos em locais distintos. Osasco tinha os bares Aquários, na Narciso Sturlini, Colégio Campesina, onde se apresentaram os rapazes. O pessoal do Mala Velha se encontrava em uma pastelaria no Viliara. E por falar em Viliara, nós temos a Cidade de Deus, o Bradesco, onde muitos trabalhavam por lá. O Blue Jeans, na rua Esquina do Peixe, onde hoje é o Habib's. Então essa galera que trabalhava no Bradesco, Juventude, eles se encontravam fora do expediente para falar, né, sobre música, sobre diversão, enfim, sobre sua era. A Pedro Fioretti era um point musical, artístico. Carwash, muito conhecida, Culturarte, Young People, Rabichos. A Avenida Santo Antônio tinha Babar. O Guadalajara, do Marcelo Coutinho, no Jardim Agu. Alguns outros points, no 18, Pedro Pinho. O Marditos, ou Travados, do Nivaldo, do Mala Velha, que ressurge em alguns lugares. Chegou a rolar eventos com bandas como Escória e até mesmo Inocente. Os anos 80, 90, Rhapsody em Audi. Chico's Burger. Tinha o Teia, no quilômetro 18, o Espaço Harris, no Instinto Para-Raio, na Avenida Santo Antônio, que depois foi lá para o Viliária, voltado mais para o gótico alternativo. As bandas procuravam qualquer local para evento, algumas vezes em espaço como Clube Floresta, Atlético, Cobras Eixos. Em 86, o prefeito de Osasco, Humberto Parro, faz a remodelação, digamos assim, reestruturação do Largo de Osasco. Promove um evento com bandas pop, com bandas grandes, um palco gigante, e eis que o Mala Velha consegue sua oportunidade de se apresentar perante tantos. Assim como o evento na Jaguaribe, a área de lazer, inauguração, enfim. São os eventos que
consegue se encaixar de forma cultural, mas não ainda como punk. Em 80, rolava uma banda por aqui chamada Centro da Terra, cujo não encontrei registro algum, e essa banda foi me citada pelo Carlão, do Escória, que já tem sua banda meados de 85, 87. Salão pra punk, o mais próximo que tinha era o Raquete, uma Leopoldina. Mas se aventurar a sair de Osasco para curtir um som em meio à galera de São Paulo era meio arriscado, não era para todos. Uma La Velha, em sua história, grava seu primeiro EP, sem boicote. Deixa eu pegá-lo aqui. Uma La Velha. Primeiro registro cultural de uma banda punk em Osasco. Essa banda também logo lança uma coletânea chamada O Rock da Zona Oeste, dividida com 4 bandas, datada entre 86 e 88. Uma La Velha, Rapazes, Reação aos Teus, Perigo de Morte, Saco de Sonhos, Orgaz, O Rock da Zona Oeste. Não há download, infelizmente. Se quiser vai ter que trabalhar com o original, beleza? Continuemos aqui, né? As gangues começaram a migrar mais para o punk e deixar o velho rock tradicional de lado e constituir suas próprias matérias. Foram saindo então em outras revistas, mas a maioria em foco de bandas inglesas, graças à ponte de alguns lojistas antenados, né? Saíram por aqui. Vamos buscar aqui mais algumas. As bandas de 77, Damned, Sex Pistols, porta-voz do punk rock britânico. No Brasil, sai a primeira coletânea Punk Rock Disco, patrocinada pela revista Pop. Uma coletânea 77, que traz Sex Pistols, Ramones, Jam, Ultravox, disco de cabeceira. Em 78 aparece essa magnífica também, com bandas mais americanas, New Wave, Punk Rock, outra exclusividade nacional pela CBS. Bom, e aí as bandas aparecem se reinventando, né? Então essa fenda do muro e da censura vai se tornando uma fresta cada vez maior. Bandas como Inocentes, Resta de Nada, Cólera, Olho Seco, Fogo Cruzado, Psicose, Lixomania, AI-5, Condutores de Cadáveres, vão se reproduzindo, se reinventando. Esquisitas, Ratos de Porão, Mercenária, Hino Mortal, Passeatas vão surgindo entre a grande São Paulo, entre o grande ABC, entre o interior, Brasil afora. E as gangues numerosas na região, Punk Terror, Carolina Punk, Punk da Morte, Funeral Punk, Punk da MAC, Osasco. Teve uma que passou por gerações, a Hardcore Osasco. E mais algumas, posteriormente, Nifes-Ácratas, aparecem pichações que focavam mais pro lado ali, Jardim das Flores, ao lado do Chaplin Bar, punks da Zona Oeste, além de umas turmas no Jardim da Glória, Jardim da Abril, Helena Maria, e suas irmandades aí por Barueri, Jandira, Carapicuíba, Tapevi, Santana de Parnaíba. Enfim, aparecem os punks também aqui da Zona Oeste. Bandas que surgiram mais pro lado da Vila Piauí, Remédio, Pirituba, Vila São José, eles fizeram uma ponte mais para São Paulo. Como exemplo, conhecido Ratos de Porão, Periferia S.A., Não Religião, Desinteria, Banda do Zorro, né? Já perambulava mais pro lado de Santa Amaro e ABC. Houve conexões de turmas que se juntavam não apenas para combater, mas também para umas alianças culturais. Enquanto a galera de São Paulo estava mais ligada com as bandas inglesas, as do subúrbio se ligavam mais com bandas Finlândia, leste europeu.
Alemanha, Suécia, ex-União Soviética, ali alguns países. É um estilo mais rápido, mais curto, mais grosso, o hardcore. Então, com isso era possível identificar o visual do indivíduo de acordo com as vestes, camisa, corte de cabelo, roupas feitas a partir de macacão, de operário, jaquetas de couro, gandolas, chapéus do exército, o tênis, bamba, rainha, faroide, commander, botas de trabalho. Os headbangers usavam um tal de Lecoq Sportif. Os eventos eram movidos por cópias de xerox. Como chegavam? Não tinha internet. Como que chegava essa informação? Os eventos eram movidos por cópias de xerox. Rapaz, não tinha internet, não tinha rede social. Os cartazes. Esse aqui é o Festival Começo do Fim do Mundo de 82, onde reuniu toda a galera, São Paulo, ABC e grande região. Esse é um evento que vale a pena procurar aí, tem muita matéria sobre esse evento para entender o que se passou aí. Agradecemos aqui ao saudoso Antônio Bivar e companhia pelo início. Esse é um de Osasco. Então, assim eram feitos, anunciados as bandas, o local, a data, telefone. E isso era espalhado nas grandes lojas, nas lojas de discos, né, na galeria do rock, nos pontos de encontro. Então, com isso, apareceram também um jornalzinho que a gente chamava de fanzine. Os fanzines, eles são de época. Os fanzines, eles, na verdade, eram uns jornais focados em explicar, assim, traduções, bandas, literatura, contatos, fotos, poemas ante-ante, né? E uma integração não só entre o país, como com os países aí afora, né? Locais de som começam a surgir, com tendência pós-punk, new wave, gothic, punk rock, salões como Madame, Retrô, Rose Bombom, lá São Paulo fora. E os punks começaram a aparecer mais em matérias, né? Impresso em revistas, né? Na época tínhamos aqui a revista Som Pop, tinha a revista Som 3, tinha a revista Bis, pôsteres, né? Esse aqui é um pôster exclusivo, né? De época também, todo mundo teve esse pôster, né? Pistas de skates começam a rolar, bandas como Toy Dolls, Ramones, Clash, Pistols. E aí aqui em Osasco tinha a Protanga na Fiorino Beltramo ali, que virou Crazy Duck, ao lado da fábrica de tecido. A galera do metal tinha maior participação, mais aceitação, os eventos até mesmo em escola, como Cine Arte, né? Na Autonomistas, ao lado do Cebolão ali da Fito, tinha a Pulsar Rock Discos, que ofereciam discos nacionais importados, assim como o Jumbo Eletro, a Box Music. Box Music tinha 3 lojas ali na Primitiva Bianco, mais uma loja na João Batista. Então você desfolhava, às vezes encontrava alguma coisa, né? Falando em metal, tinha aqui já as bandas Megatherius, Skull Crusher, Antítese, Vulcano tocava por aqui, Corsos. Sempre, assim, interagindo e fazendo matéria. Eles também tinham os fanzines deles, tal, né? Rock Brigade, algumas revistas aí de metal. Era uma ferramenta a mais, né? E enquanto os punks ainda estavam tentando manter a paz entre o público e as gangues. E com isso perdiam muito espaço para as bandas, visto que o punk teve uma forma de violento. E realmente era contido na violência, né? Por isso, um fato interessante que muitas bandas originais do punk migraram para o crossover, o pós-punk de rádio. Não preciso citar nomes aí, porque elas estão por aí até hoje, né? Outra coisa do punk, particularidade, é que os LPs, as fitas cassete, os bottoms, funcionavam como moeda, saca? Troca, escambo, enfim, era um material rotativo, tanto aqui como para fora. No
fim dos anos 80, teve então essa queda, né, do punk, por causa desses conflitos que tornavam os eventos quase impossíveis. Eis que os punks então passaram a não se mover apenas pelo som, mas também começaram a entrar na arte, na literatura, na subcultura, após acontecer mortes, separação de turmas por ideias e por territórios, também tiveram muitas restrições internas. Rolava também aqui na USP, né, na CRUSP, bandas como Os Comungados, Doutores do Subúrbio, que era lá de Carapicuíba. No fim dos anos 80, sobressaíram algumas bandas aí, como Nifisata, que é o Suco Gástrico de Osasco. O Télio, do Reação aos Teus, tinha um estúdio no Bela Vista, onde de certa forma encontravam-se bandas distintas, né? O punk começa a ter mais aceitação e ao mesmo tempo ser mais flexível, né? Mais indiferente com as coisas. Começávamos a sair das garagens e passamos a ensaiar em estúdio. Esse estúdio Stone R, por vez ele gravou uma coletânea chamada Vozes do Rock, um projeto da Stone R aí, do Télio, e produziu, acho que entre 92 a 96, gravou algumas coisas. E a gente começou a ensaiar lá, outras bandas também, começamos a interagir com bandas de outros estilos, né? O Hot, uma banda aqui lá do Jardim Elvira, do Marcelo, já havia gravado seu material na França, né? Feito uma turnê por lá, se eu não me engano, começou a se destacar da cidade aqui, né? Ele fundou por um tempo aqui uma loja ali na João Batista chamada Extreme Noise Discos, que hoje está localizada lá na Galeria Nova Barão, concentrada em material punk, metal, grind e afins, né? Com novas tendências. Anos 90 então aparece com uma tendência de apaziguar as tretas. Porém, uma resposta de contraposição também rolou. Separações, fusões, metal com punk, o post-punk, o hardcore, stray edge, grind, noise, enfim, aparece um monte de coisa simultaneamente no mundo, sabe? Algumas se tornaram gangues radicais, no estilo anarquista, outras seguem apenas estilo próprio, ficando na dela. Nessa, muitas alianças seguem, novas tendências. Bandas como Execradores, Metropolixo, Pós-Guerras, são ícones assim, da cena altruísta que se desgarram da cena punk comum, da briga por espaços e tal, né? E produzem seu próprio material, consomem seu próprio material, dão oportunidade para novas bandas, fundam selos, produzem suas próprias camisas e, como eu disse, sua literatura. DZK, lá de Santo André, fala em união, começa a abranger e vir mais para São Paulo. Abraço, Barata e companhia. A mobilização é outra. Encontra-se nos 1º de maio, 7 de setembro, começa a haver reunião, graças à anistia, tudo, né? De 88, temos na Constituição o direito à reunião, de forma a reunir-se pacificamente, né? Em locais, desde que não sejam grupos armados. Enfim, tá aí na Constituição, depois procura o artigo 5º, que é uma beleza aí para essas coisas. Os anarcopunks se encontram na plataforma do terminal ferroviário da Luz. Eu estive lá em 90, onde foi o meu primeiro contato com essa literatura. Lembro de um zine chamado Rosa Negra, de umas fitas cassete, um material que eu peguei que fugia à regra do que eu costumava ouvir, né? Falava-se de movimentos operários aqui na Europa, o visual deles era outro, a ideia era diferente da nossa aqui de Osasco. E já falavam em libertação animal, em correlação a outros estilos de discriminação. Então eles não ficavam restritos ao punk, eles tinham um leque maior sobre visão, sobre os acordos mundiais aí sobre o ser humano, né? Enquanto isso, em Osasco a coisa não era bem assim, estava ainda meio enlatada. As bandas tiveram que correr para fazer seus próprios eventos, em Lava Rápido, em bares, praças, garagens, sem apoio de prefeitura, sem apoio de cultura, de piqueteiros. Eu mesmo tentei entrar em contato com secretaria ou com
coisas aí de partidárias para ver se conseguia pelo menos emprestar aparelhagem e não rolou, né? A gente teve que usar o que tinha aqui. Nos anos 90 surgiu aqui o Mickey Junks, também tinha o Gringo, né, o Pinóquio com seus projetos, que por vezes tocavam lá no Espaço Grande Otelo. E a gente ficava mais puto, porque a gente não conseguia tocar, meu. O punk era realmente visto de forma excludente, né? Na Praça da LED começaram a se encontrar a turma que ficava lá na André Rovai, né? Uma galerinha mais de periferia extrema mesmo. Os caras que era a favela mesmo, bem desacordo até com as condições. Eles dividiam lá uma garrafa de conhaque, seu cigarro, pernoitavam lá, falando dos rolês, né? Nessa praça. Tinha umas casinhas ali ao redor do Bittencourt, onde eles dormiam e tal. Lá colou um cara chamado o Lau. O Lau era... Hoje ele tem um estudo no Rochidale, Conspiração. Sempre cabeludo, com a camiseta do Kiss. Ele tinha um zine que falava de punk e metal ao mesmo tempo, né? E eu achava interessante, porque não era comum para Osasco ter um artigo assim, né? Era meio que proibitivo, muito separatista. Osasco teve uma coisa assim de, né? Ou um ou outro, né? Aí teve uma galerinha no Moarama também, que passou a se identificar como skinheads. Porém, por não serem aceitos em lugar algum, foram logo extintos. Os membros do Nifzácatas, Sucugaço, Catar Social, começaram a frequentar o centro de São Paulo. A gente colava nas portas dos eventos, do Dama Choque, lá em Pinheiros, o Aeroanta. Teve bandas aí que começaram a vir para São Paulo, Explode, 999, Buzzcocks, Luckers, enfim, começou a vir umas bandas boas para cá e a gente começou a ir lá a ter apreço por isso. Os primeiros encontros de Osasco, São Paulo, foi meio estranho, sabe assim? Mas logo foram aceitados, começamos a se apresentar lá no Bar do Bal, no Parque do Lago, quebrando um pouco essas barreiras e tabus, assim, né? Lembrando que o nosso primeiro evento foi lá com o cólera, extremamente irritante. O Bill chamou a gente de última hora para complementar um evento e aí começamos a ter mais participação por São Paulo afora. O Catástrofe, por ter um evento, a gente tinha um leque muito grande, né? Então a gente preenchia as noites aí com vários covers e tal, né? Aí houve uma conexão com Sorocaba, com as bandas lá, Porquê, Boycott, John Coyote, não lembro bem os nomes. E aí onde surgiu um LP que eu vou pegar aqui, nessa conexão, o Brasil Punk Attack. Uma coletânea com 3 bandas de Osasco, é de 95. Também, isso aqui eu posso considerar a primeira coletânea, assim, focada para punk. Brasil Punk Attack, de 94, 95, esgotado, difícil encontrar no mercado, também que você não acha download. Vendemos muito para fora isso aí, né? E com isso, né, 97, 98, começamos a tocar bastante por São Paulo. Aí a ideia já começou, as fitas cassetes, né? As demos começaram a levar, coletâneas começaram a surgir, com participações de várias bandas, né? Coletâneas similar a essa aqui, o Punk Resiste. Essa aqui, Protesto Punk. Essa veio posteriormente, né? Já anos 2000. Uma conexão contra a cultura lá com o pessoal do Sul. As bandas também começaram a fazer suas próprias coletâneas. Escória. Pós-punk, Baudelaire. Enfim, começaram a transitar de uma forma ou de outra, a fazer alguns eventos. Por fim, o Catar Social, banda nossa aqui, ela finalizou em 97 para 98 e nós participamos de um grande evento realizado aí pelo amigo Antônio Bivar, por uma grande galera aí, chamada 20 anos de movimento punk, realizado lá na Praça Central do ABC. Foi um festival aí contendo muitas bandas de São Paulo, ABC e a gente lá. Foi um festival para comemorar isso. Na verdade também teve a Ópera Punk, que foi uma peça contando a história do punk. Na época o punk já estava com 20 anos. Isso aqui foi uma matéria que fizemos quando o punk fez 15 anos, no extinto jornal Primeira Hora. Aqui, ó. Movimento Punk faz 15 anos e conta a sua história.
também é uma matéria aí que também não há muito o que falar. Desde 81, a gente conta mais o lado aqui, Osasco, São Paulo. E aí, né, a gente finda o trabalho em 98, retomando a banda somente em 2015, onde surge um novo LP, com essa turnê posterior. Catástrofe Social faz uma turnê pela Europa e lança em República Tcheca o vinil Eis o Homem, em 2016. Em 2017 lança um split e toca por 10 países no Gico Europa por um mês. Isso, eu lembro que desceu em Marrocos, fomos Espanha, Polônia, República Tcheca, País Basco, Eslovênia, Itália, Áustria, Alemanha, enfim, uma turnê lá por uns 20 dias. Lançamos esse split, né? Logo que voltamos, eu saí da banda, o Zero também saiu, eu fui recepcionado aí numa nova banda, aí, o Baudelaire, por uma nova proposta, né? Uma nova linha de sonoro. O Zero, ele se reagrupa com Escória, faz um novo trabalho para dar um up na banda. Outras bandas também, como Mosca Negra, 1984, abastece lá a região do Roxingária, Ana Maria, o estúdio que eu citei lá do Lau, Conspiração. Ele faz vários pockets, que são shows com bandas, inclusive renomadas, e gringas até, né? A West Punk funda um centro cultural na Vila d'Alva, com foco nos ideais anarcopunk, com questões raciais, indígenas, ações sociais, solidárias aos mais necessitados. Então hoje o punk ele tá aí grudado e ao mesmo tempo dissipado, entre bandas distintas, desvinculadas da proposta original, visto que até hoje se baseia assim em crítica, né? Então, como todo mundo tem que reclamar, assim dito Raul Seixas, eu espero que esse trabalho tenha salvado aí, né, algumas ideias. Como eu falei, né, punk, sua história começa por aqui, rachando paredes, vem crescendo, apresentando suas obras. Isso aqui é o passaporte do Brasil para o mundo, contemporâneo, resto de nada, as melhores poesias que tem em termos de punk. Olho Seco também, renomado muito, representa o Brasil lá fora. E o Brasil entra em coletâneas de status como Maximum Rock and Roll e etc. E vem produzindo até hoje nas suas diversas vertentes. Espero ter ajudado com mais essa tese e agregado mais info sobre a cidade de Osasco e sua história e afins, visto que não há material na internet e eu espero ter colaborado para consultas posteriores. Findo aqui com meus agradecimentos aos que se interessem por mais essa obra. Tropas do Futuro, La Revedera.